Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos no nosso Evangelho em Casa, aqui pelo canal do Centro Espírita Casa do Caminho Simão Pedro. Eu me chamo Tamara Menezes e é com muita alegria que a gente inicia esse ano, né, nosso primeiro Evangelho em Casa do ano de 2022, com um tema necessário, um tema importantíssimo. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Hoje nós não estamos ao vivo, já aproveito para desejar um feliz ano novo para todos, que nossas famílias sejam muito abençoadas e que vocês recebam o meu abraço desde já. Mas vamos estudar, né, fazer a leitura desse tema do Evangelho, que é cuidar do corpo e do espírito, um tema necessário, inclusive, né, para esse ano que começa, novos ciclos, a gente sempre faz novas metas, estabelece outros objetivos novos e geralmente giram em torno disso, né? Uma segunda-feira lá que vai começar uma dieta ou começar a se exercitar, fazer uma escolha nova de estilo de vida. E a gente vai conversar um pouquinho disso com o olhar da doutrina espírita, o porquê e tentar entender de fato, né? O porquê é tão importante cuidar do espírito e também cuidar do corpo, né? Dentro desse nosso estudo, a ideia é que nós possamos de fato chegar um pouco no entendimento, né? De fato, a mensagem que o espírito de Jorge, que é o espírito protetor, nos deixa nesse capítulo, nessa parte do capítulo, se relaciona exatamente no entendimento de como equilibrar essas questões do corpo e do espírito, né? Do corpo e da mente, e entender de fato as necessidades dos cuidados que nós temos que ter tanto do nosso corpo como do nosso espírito. E o nosso tema ele se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, caso você queira acompanhar com a gente a leitura. É muito importante que você já esteja aí com a sua água para de fato magnetizar e que nós possamos estudar juntos nessa próxima hora. Então vamos lá para a nossa mensagem inicial. Nós vamos aqui ler uma mensagem que eu separei de Emmanuel, que é lá do livro. A mensagem diz respeito à bênção maior e ela está no livro Livro da Esperança. Vamos lá ler juntos essa mensagem. Deixa eu colocar aqui maior para a gente ver. Bom, diz assim: bênção maior. O teu corpo, a tua bênção maior. Auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que te apoie a educação necessária. Cabine de comando, consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Cinzel, burilas com ele a matéria densamente concentrada, a fim de convertê-la em amparo e alegria. Pena, utilizas-te dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assimilando a inspiração das esferas superiores. Lira, podes tanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Santuário, faze deles o templo da emoção, aurindo forças para sonhar, construir ou formar o jardim da família, em que situas os filhos do coração. Teu corpo, a tua bênção maior. Há quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar e a embriaguez ou pelos disparates do condutor. E existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone responsável fosse pela malícia e pelos desequilíbrios dos que menosprezam e injuriam a utilidade. Considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta, a inteligência que no seio da terra é semelhante ao filho em promissora menoridade, no engenho divino. Essa mensagem, como eu disse, está lá no livro da Esperança, foi psicografada pelo médium Chico Xavier e ditada pelo espírito de Emmanuel. Então vamos à nossa prece inicial, já concentrar as nossas
energias e vibrações, emanar boas energias, inclusive para esse ano que se inicia nesse momento, em que nós já refazemos aí algumas de nossas metas, já traçamos novos objetivos, e que mensagem oportuna, né? Que tema oportuno para iniciarmos o ano de 2022. Então, fechando os olhos, imaginando a figura amiga de Jesus, à espera de um abraço caloroso, um abraço que nos acolhe e que nos oferece todo o amparo necessário que nós buscamos. Nós te agradecemos, Senhor querido, pela oportunidade em que, pela lâmpada maravilhosa da doutrina espírita, conhecemos um pouco mais dos teus ensinamentos, ampliamos um pouco mais as nossas consciências e nos deixamos um pouco mais abertos à disposição, de fato, para o aprendizado. Te pedimos com humildade que nos ampare em nossas escolhas, que transforme os nossos corações como instrumentos que somos para a aplicação dos teus ensinamentos na tua seara, Mestre querido. Te pedimos que fique em nossos lares durante essa hora e para todo sempre, para que possamos receber as energias benfazejas da espiritualidade amiga que adentra nos nossos lares, que oferece a cada cômodo o remédio necessário, removendo as energias deletérias e transformando para energias salutares, que nesse momento adentram o nosso espírito e também nos renovam por dentro. Fica conosco durante o estudo de hoje e nos acompanhe hoje e sempre, Mestre amado. Que assim seja. Então vamos lá para o nosso estudo do Evangelho. Como eu falei, né, o tema super oportuno, um tema necessário de fato, não só para o início do ano, mas para a gente pensar e refletir ao longo da nossa existência. Porque nesse capítulo, nesse item específico, a gente tem uma mensagem de um espírito protetor, Jorge, que nos dita informações, inclusive que nós vamos aqui observar que a ciência já postulou um tempo depois. Então, o espírito, né, dentro até mesmo da proposta da doutrina espírita, o espírito se adianta, né, até mesmo da ciência, em explicar algumas informações que mais tarde foi legitimada e de fato confirmada por médicos, cientistas, psicólogos, psiquiatras, como essa questão do cuidado do corpo e do espírito. Lógico que na ciência não se fala necessariamente espírito, né? Fala mente, alma, psique, mas nós entendemos que o organismo é uma coisa só, né? Na nossa existência, nós temos corpo e mente atuando o tempo todo em conjunto, não tem como a gente separar, né? A gente não separa, não, esse aqui é meu lado emocional, esse aqui é o meu lado físico, esse aqui é o meu lado social, esse aqui é o meu lado familiar. A gente não dissocia, a gente não separa. E por isso mesmo, tudo que acontece no nosso corpo e no nosso espírito reverberam e trocam entre si as informações. Então, é muito comum, por exemplo, a gente, quando passa por um estresse muito grande, dá aquela dor de barriga, né? Ou aquela ansiedade, dá aquela gastrite, que a gente chama inclusive de gastrite nervosa, não por acaso, porque ela tem uma associação exatamente com a questão emocional. Muitas vezes a origem dos problemas é uma questão emocional, mas ela reverbera, ela aparece, se manifesta no corpo, né? De tanto a gente querer gritar, por exemplo, querer falar e não conseguir, aquele nó na garganta uma hora aparece, né? Mas aparece ali num problema de pele, numa alopécia, né, que é a queda de cabelo, num problema, numa insônia, enfim, de vários outros problemas de ordem corporal, mas que tem a sua origem na mente, no espírito, né? Nós vamos entender nesse momento. Então vamos lá ler o primeiro parágrafo do item 11, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, em que o espírito de Jorge nos diz assim. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão,
Apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então, nessa primeira questão, né, esse primeiro parágrafo, na verdade, que nós já lemos aqui, a gente já observa que o espírito de Jorge, o espírito protetor, ele já nos traz um questionamento, ele já nos traz uma pergunta, né? De início, ele já pergunta assim: consistirá então na maceração do corpo a perfeição moral? Quer dizer, a primeira questão que nós devemos observar nesse primeiro momento diz respeito ao entendimento de que não é legítimo ao espírito encarnado maltratar, né? Maltratar o seu próprio corpo para buscar essa purificação espiritual, essa perfeição moral. Por que isso não é legítimo? Por que isso não é válido? Porque, pelo contrário, né, o corpo ele é um instrumento da alma. Ele é uma forma daquele espírito se aperfeiçoar, se desenvolver. Então, não faz sentido que esse corpo seja maltratado, porque é um instrumento que não vai funcionar adequadamente, né? Então, para que o espírito de fato evolua, para que ele pratique o bem, para que ele se desenvolva, ele precisa de fato estar em conjunto, em consoante com a aplicação das leis morais, né? E de fato é que ele tenha o terreno necessário para que ele esteja na melhor forma possível. Por quê? Porque ele vai, de fato, se desenvolver a partir das potencialidades que ele dispor. Então, se for um corpo que não é são, que não é disposto, que não é forte, necessariamente não vai ter ali os recursos necessários para que aquele espírito se desenvolva adequadamente. Ora, mas um corpo que não é são, aquele espírito não evolui, não se desenvolve? Se desenvolve na medida das possibilidades e das limitações que aquele corpo dispõe. Então, por exemplo, a gente pode tirar como exemplo as pessoas que encarnam com deficiências mentais graves, com esquizofrenia, com a loucura, né, que já é um nível muito avançado em que não há a consciência plena, né, que aquele indivíduo se torna ali preso, às vezes, no seu próprio corpo. Nesses casos, existe sim um processo evolutivo acontecendo, geralmente através da expiação que é determinados transtornos. Mas, de fato, para que aquele indivíduo se desenvolva plenamente, ele precisa estar amparado, ele precisa ter os recursos necessários, muitas vezes a partir de auxílios que ele recebe de família, né, de pessoas que cuidam, ou até mesmo dele, inconscientemente, dentro do seu processo da existência, também auxilia a si próprio. E, de fato, o corpo, como a gente pode ver aqui na leitura, nesse primeiro momento da leitura, o corpo ele exerce uma influência direta no desempenho anímico do espírito, né? Tudo que nós fazemos pode, de fato, comprometer a nossa saúde física, né? E também pode ser prejudicial à nossa saúde espiritual, à nossa saúde psíquica, né? Porque tem um instrumento que não funciona plenamente, ele vai reverberar nos dois campos. Se eu estou, por exemplo, com um adoecimento físico, vamos pegar um exemplo da gripe, né, que a gente está vendo muitos casos aumentarem, inclusive, ao longo desses últimos tempos. A gripe, ela te deixa para baixo, ela te deixa cansado, ela te deixa indisposto, né? Eu consigo raciocinar plenamente se eu estou muito gripado? Não, porque o meu corpo não está funcionando adequadamente. Eu não tenho ali a disposição necessária para fazer uma leitura de um texto, por exemplo, ou para me concentrar em determinada situação no trabalho ou na aula, enfim, eu não consigo me concentrar porque aquilo está me consumindo. E o mesmo vale ao contrário. Então, se eu tenho uma perturbação mental muito grave,
algo que está me deixando ali fora de mim, né, fora do meu eixo, fora do meu normal, aquilo vai reverberar no meu corpo. As minhas células podem não se conectar adequadamente, eu posso adoecer. É muito comum nos casos de pessoas que têm transtornos mentais, por exemplo, como ansiedade, depressão e outros transtornos, além dos transtornos de comportamento, as pessoas terem uma imunidade baixa. É associado, inclusive, à vitamina D, que é uma vitamina que fala, promove a imunidade, né, do corpo. A vitamina D baixa, ela pode causar depressão orgânica. Então, olha só como que corpo e mente estão literalmente associados. A gente não tem como separar esses dois organismos. E o espírito protetor de Jorge, ele já estava ali alertando para isso, né? Quando ele fala, inclusive, para que essa prisioneira viva, que é a alma, porque ela está ali presa ao corpo temporariamente, para que ela se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões de liberdade, a compreender a existência, ela precisa do corpo são, disposto e forte. Então, é necessário para que essa alma cativa nesse corpo esteja em pleno desenvolvimento, é necessário um corpo saudável, um corpo compatível com o que pode oferecer ali aquele espírito, o caminho necessário, o recurso necessário para o aprendizado. E nós sabemos, né, que doenças orgânicas podem, de fato, acarretar doenças psíquicas, assim como doenças psíquicas podem gerar doenças orgânicas. Um exemplo, como eu falei um pouquinho agora há pouco, é as questões que a gente fala na psicologia, né, de doenças psicossomáticas. E isso foi, olha só, a data dessa mensagem de Jorge é de 1863. Então, antes mesmo que a medicina, né, que a compreensão biomédica entendesse essa noção da psicossomática, os espíritos já estavam postulando, já estavam trazendo essas ideias e trazendo, de fato, uma concepção que a ciência realmente legitimou mais tarde. Então, a psicossomática é quando a gente sente, por exemplo, depois de um dia muito agitado, de um dia muito de estresse, né, que é aquela sobrecarga, aquela quantidade imensa de informação, a gente sente aquela ardência no estômago, e aí isso começa a acontecer de uma forma recorrente, e de tanto, é o que as pessoas costumam dizer, né, a gastrite nervosa, de tanto engolir sapo, acaba fazendo mal, né? Então, de tanto não lidar com aquele sofrimento, aquilo acaba se manifestando de outra forma, né? A gastrite nervosa é um sintoma muito grave de problemas que não são resolvidos, né? Porque o que desencadeia, né, o gatilho, de fato, para a gastrite nervosa, geralmente são problemas que não existem ali uma forma de lidar muito simples. E assim como o contrário também acontece. Muitas vezes eu posso ter um problema já orgânico, por exemplo, uma disfunção, um problema crônico, algo assim, e aquilo pode me ocasionar um problema mental, um adoecimento psíquico, como, por exemplo, a insônia é um problema orgânico, né? A falta de sono, ela é um problema orgânico muitas vezes, mas ela pode me causar ansiedade, porque o sono é reparador. Então, se eu fico sem dormir, eu acabo ficando mais agitado, eu acabo ficando desatencioso, e aí tudo isso acaba acarretando outros problemas. Então, é muito importante que a gente entenda a mensagem, de fato, para a atualidade, né? Porque ela, apesar de datada de muito tempo atrás, ela é atualíssima e ela é necessária para a nossa compreensão se a gente quiser mudar, se a gente quiser se transformar a partir de todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, para que a gente possa estabelecer um equilíbrio entre o corpo e o espírito, a gente precisa principalmente exercitar o cuidado da mente e o cuidado do corpo. E a gente não deve separar esse cuidado, porque corpo e espírito, dentro da nossa existência, se fazem como uma coisa só. A gente sabe, lógico, pela doutrina espírita, que o nosso espírito não pertence ao corpo material. Nosso espírito, que não tem uma matéria, né? O nosso espírito é imaterial, ele compõe uma outra escala, mas dentro da encarnação, o nosso espírito está cativo no corpo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, que é a casa temporária do meu espírito. Não faz sentido porque eu não estarei aqui
para sempre, né? Meu corpo vai de fato padecer um dia na terra, eu não cuidar desse corpo que com tanta misericórdia Deus me concedeu para essa encarnação. Então, para que nós possamos de fato estabelecer um equilíbrio entre o corpo e a mente, exercendo esse cuidado, a gente precisa de fato perceber quais são essas fontes de cuidado. As fontes de cuidado do corpo, por exemplo, que é seguir as normas de saúde, prevenção, né? Fazer os nossos exames, as nossas consultas de rotina, check-up médico, acompanhar as nossas taxas de sangue, né? Principalmente quando a gente vai avançando um pouco mais na idade, em que o corpo ele vai de fato se desacelerando um pouco no metabolismo. Cuidar da nossa higiene pessoal, do nosso bem-estar, da nossa alimentação. A prática de exercícios físicos, ela não é indicada somente para quem quer emagrecer, para quem quer transformar a autoimagem, nem nada. O exercício físico, até para quem é obeso, para a questão do controle da obesidade é importante, mas é principalmente para a questão emocional. Porque na prática de exercício físico, nós liberamos neurotransmissores, né, de noradrenalina, de dopamina, que trazem um bem-estar. Então, ele não é só para a questão física, para a questão de aparência, não é. É também para a nossa questão emocional. E também cuidar do espírito, né? Cuidar da nossa alma, do nossa mente, que é toda essa psique que se envolve dentro desse processo, né? Que diz respeito a vigiar os nossos pensamentos, a vigiar as nossas atitudes, a ter uma coerência entre teoria e prática, né? De estar de acordo com as leis de Deus, com a prática, de fato, com a aplicação das leis morais e das leis de Deus que residem na nossa consciência. Então, se a gente quer cuidar do nosso espírito, dentro da nossa encarnação, a gente precisa também e principalmente cuidar do nosso corpo, porque é o que compõe o espírito nesse momento. É onde o espírito está guardado, né? Onde ele está ali protegido, né? Fisicamente. Então, esse cuidado, por isso que esse espírito benfeitor, ele traz essa informação, né? Muito clara. E ele fala assim, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, o corpo, né, o cuidado do corpo, porque se cumpre e considere cativa da carne. Então, o corpo, o espírito, na verdade, sendo cativo desse corpo, ele está temporariamente submetido às questões corporais. Então, eu preciso ter uma atenção, um cuidado, para que eu cuide da minha casa, né, para que, de fato, eu consiga ali estar bem. A gente pode fazer até uma analogia com a nossa própria casa, né? Os cuidados, por exemplo, de limpeza. Se a gente passa muito tempo sem tirar o lixo, por exemplo, 2, 3 dias já junta bichinho no lixo. Se a gente não lava o banheiro, junta mofo. E tudo isso é prejudicial para a nossa saúde, do lar, por exemplo, nossa casa. Então, se a gente tem que fazer essa limpeza física desse ambiente que nós moramos, o mesmo vale para o nosso corpo, né? A limpeza, o detox, ele não precisa ser somente físico, ele pode ser também emocional, né? Mas essa desintoxicação é importante para que nós estabeleçamos um equilíbrio, né? Para que nós possamos fazer valer a potencialidade que o nosso espírito dispõe, né? Para de fato se desenvolver e se tornar ali em um ambiente mais adequado para esse corpo, né? Para esse espírito, na verdade. E vamos continuar vendo aqui o que o coração querido de Jorge, esse espírito protetor, continua nos dizendo no segundo parágrafo desse item, em que ele diz assim: 2 sistemas se defrontam. Os dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formigam a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que,
Por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender às leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, em Paris, 1863. Então, nessa mensagem, nesse segundo parágrafo, nós temos que compreender essa explicação lúcida, direta desse espírito protetor, porque ele nos fala do comportamento com base, de fato, comparando o aniquilamento do corpo como um pretexto de purificação. E isso reflete, de fato, um desconhecimento do verdadeiro sentido das leis divinas e da real finalidade do nosso corpo, do nosso envoltório físico, bem como do entendimento da importância da lei do progresso. Na leitura que nós temos, inclusive, para fazer uma associação com essa mensagem, na leitura de Joana de Ângeles, o Lampadário Espírita, Joana de Ângeles nos diz que para que um espírito habite um corpo e se manifeste através desse corpo, trilhões de vidas microscópicas se harmonizam em perfeito intercâmbio e geram ali um equilíbrio atendendo a determinações da própria estruturação. Então, esse espírito querido de Joana de Ângeles já nos esclarece que existe toda uma mobilização orgânica e espiritual para que um espírito habite um corpo. E a gente pode até fazer uma comparação, quando Jesus foi se preparar para encarnar, foram séculos de preparação do perispírito de Jesus, para que ele pudesse, de fato, caber no corpo humano, que é um corpo que é limitado. Para um espírito da magnanimidade de Jesus, é um corpo muito pequeno, Então, teve um preparo imenso. Imagina, para Jesus a gente fazer essa comparação. O nosso espírito, lógico, é um espírito em graus muito, muito menos elevados do que o espírito crístico, como o de Jesus, mas o nosso espírito também é preparado para o reencarne. E nós temos no nosso corpo físico todas as condições necessárias para que o nosso espírito se desenvolva. Então, se o meu corpo é pequeno ou grande, se é esguio ou não, se eu tenho um membro faltando ou não, se eu disponho de limitações e capacidades físicas, como uma deficiência, por exemplo, ou se eu não disponho, se eu tenho todas as capacidades, mas às vezes nem uso tão bem. Isso tudo são recursos necessários que nós dispomos e que, de fato, potencializam o desenvolvimento necessário do nosso espírito. Então, nós nunca temos nada além do que nós precisamos. E muitas vezes a gente ainda acha que a gente tem pouco. E quando a gente vê, por exemplo, e faz a comparação com um coração querido, que tem muito menos do que a gente, quantas pessoas a gente já não vê de histórias de superação e não é nem a intenção a gente romantizar, colocar, florear aquela coisa da deficiência como algo que é necessário de superar, até porque nem as pessoas que têm deficiência gostam muito dessa conotação. Mas é o entendimento exatamente de utilizar os recursos que dispõe. Se uma pessoa fica cega, por exemplo, ela vai precisar reaprender a enxergar de outra forma, através do tato, através da audição, através do paladar. São outras formas de ver a vida. Se uma pessoa perde alguma sensibilidade, por exemplo, das mãos ou da audição,
ou da visão, como eu dei o exemplo agora há pouco, outros recursos são dispostos para que exista também o exercício dessas outras capacidades. E de fato, o Espiritismo ele contribui muito nessa questão, demonstrando através dos ensinamentos postulados na doutrina, essas relações que existem entre corpo e espírito, né? O papel que cada um exerce, levando ao espírito encarnado o caminho para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Como nós bem sabemos, de fato, nos conhecimentos revelados pela doutrina espírita, que são aliados, inclusive, à ciência, né? Nós podemos entender melhor essas relações. Aqui mesmo, o espírito benfeitor de Jorge, ele fala, né? Em parte alguma, seria possível verificar a sabedoria, a ciência de viver, comparando os ascetas com os materialistas, por exemplo, né? O grande problema ficaria sem solução, mas aí o Espiritismo vem, com o auxílio da ciência, com o auxílio dos pesquisadores, demonstrando essa relação entre corpo e alma e dizendo que, por se acharem em dependência mútua, ou seja, um depende do outro, um trabalha com o outro, importa cuidar de ambos. Então, a necessidade do cuidado do corpo e do espírito, ela é categórica, ela existe, ela precisa ser atendida, né? E aí, por isso que ele fala, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, o espírito é instrumento, aliás, o corpo é instrumento do espírito, né? É um recurso que o espírito dispõe para que ele se desenvolva. O corpo é como se fosse a colher, né? Uma colher, para que serve uma colher quando a gente vai servir? Ela serve para transportar, por exemplo, aquele arroz para o prato. O nosso corpo é o que exerce esse transporte, né? No caso dos aprendizados, de tudo que a gente pode usar de recurso para se desenvolver moralmente, psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, intelectualmente. Então, o nosso corpo é esse instrumento, essa forma de exercitarmos e de nos desenvolvermos. Né? O espírito, porque ele é imaterial, imortal, né? Ele é resultado de um longo processo evolutivo. Ele carrega uma bagagem emocional, uma história individual ali, e juntamente com a matéria, ele é impulsionado a desenvolver em todo o seu potencial intelectual, moral, a desenvolver-se para o progresso. Porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que o progresso é inexorável, o progresso vai acontecer, ele tem que acontecer. Então, o recurso que o corpo dispõe, muitas vezes, é o que é essencial, o que é necessário para aquele espírito se desenvolver. Então, muitas vezes a gente observa pela história individual, né, os recursos que a gente dispõe na doutrina mesmo, algumas necessidades físicas, né, algumas deficiências, por exemplo, elas vêm em justificativa de ações e escolhas de outras existências, né? Então, se numa outra existência eu cometi um grave erro de alienar pessoas, utilizar da minha inteligência para o mal, por exemplo, para fazer mal a alguém e utilizei de um recurso de persuasão, ou fui de fato uma pessoa que cometeu algum crime nesse sentido, eu posso vir com a minha inteligência rebaixada, no sentido de consciência, por exemplo, e vir na encarnação com alguma deficiência mental nesse sentido, que vai comprometer nessa existência a minha consciência, a minha lucidez para compreender tudo, mas nesse embotamento do espírito eu consigo resgatar tantos corações que eu fiz, por exemplo, na outra existência que eu fiz mal. Ou, por exemplo, a gente pode também utilizar um recurso, não necessariamente como, entre aspas, muitas aspas, né, um castigo, né, porque a misericórdia divina ela não vem com esse objetivo. Na verdade, a gente tem o entendimento da lei de causa e efeito, em que todas as nossas escolhas, né, elas compõem uma responsabilidade pessoal na ação individual e coletiva. Então, o que eu faço, eu tenho que compreender a minha responsabilidade frente às minhas ações. O compromisso que eu tenho
com as consequências das minhas escolhas. Então, não é, de fato, um castigo, uma penalidade, né? Como a gente já entende que no Espiritismo nós não temos essa imagem de um Deus austero, né? De um Deus severo. Pelo contrário, a doutrina nos esclarece, através dos ensinamentos de Jesus, que Deus é misericordioso, é soberano e justo, né? E principalmente soberanamente justo e bom, né? Então ele tem a bondade acima de tudo. E dentro dessa compreensão, a gente entende que todo espírito é responsável pelas escolhas que tomar. Então, todas as nossas escolhas vão refletir também nessa nossa bagagem espiritual que nós vamos carregar aí por tantas vidas, né? Por tantas existências. Então, é natural que nessa existência eu tenha, sim, por exemplo, alguma questão, alguma necessidade de reparação, em que isso vai vir reverberando, por exemplo, fisicamente, porque é a forma que eu tenho de reparar, né? De vivenciar, muitas vezes, através de expiação. E ali existe também a misericórdia, né? A misericórdia divina, ela atravessa todos os campos possíveis do que a gente pode imaginar. E muitas das vezes, um sofrimento que poderia ser muito maior em função de tudo que já foi cometido, ele é diminuído, ele é reduzido em um grau menor, até mesmo pela questão da reparação que o espírito já pode ter feito na erraticidade, que já pode ter feito no despertar espiritual, e na existência encarnado ele vem com um grau menor de sofrimento. Então, às vezes, o que a gente acha que é muito ruim poderia, sim, ser muito pior, né? Então, isso é importante a gente entender, porque tudo que reverbera no nosso corpo é também responsabilidade do nosso espírito, assim como o contrário. Então, o que eu faço com o meu corpo, eu preciso também pensar em como isso vai refletir no meu espírito. O que eu assisto, o que eu consumo, o que eu vivencio, onde eu estou, os ambientes em que eu estou, né? Isso tudo reflete diretamente no meu espírito. Não é uma matemática muito difícil a gente pensar que algo que eu faça, que eu fale, que eu veja, não vai refletir. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo dos sonhos, né? Às vezes a gente assiste um filme que é inadequado, de terror ou algo assim, e a gente vai, ao adormecer, no desdobramento, a gente tem um sonho relacionado àquele conteúdo. Não é por acaso, porque o nosso espírito, de alguma forma, esteve ali, se juntou, né, entrou em alguma sintonia, em algum processo de desequilíbrio também, e veio, de fato, a refletir nesse contexto. Então, isso é importante, porque às vezes a gente acha que não, mas até do que a gente ri, do que a gente consome, de fato, não só fisicamente, organicamente, né, como os alimentos, que é importante também a gente tentar se alimentar bem, mas principalmente do que a gente vê, do que a gente estuda, do que a gente lê. Isso tudo é importante também para o nosso espírito, né? Então, o corpo, a gente pode entender a partir disso que o corpo, ele é um instrumento para a evolução do espírito, né? Ele vai oferecer, de fato, as condições necessárias para que esse espírito se manifeste, se expresse, para que esse espírito haja, né, durante toda a sua existência, de acordo principalmente com as escolhas desta ou de outras existências daquele coração. E é importante a gente compreender esse final, né? O espírito protetor, ele vai encerrar dizendo que o aperfeiçoamento do espírito é a verdadeira finalidade do viver na Terra. A encarnação, ela tem um objetivo muito, muito certo, que é geralmente relacionado à reparação. E aí, quando ele fala que não, a perfeição não está nisso, está sim em todas as reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único alcançardes a perfeição. São palavras duras num primeiro momento, né, mas de fato consistem em uma forma real de vivenciar esse mundo de provas e expiações. A questão de submeter o espírito à compreensão dos desígnios de Deus é o simples fato de exercitar a abnegação, a compreensão de fato das nossas provas, das nossas dificuldades. Não quer dizer aceitar
passivamente, mas sim aceitar compreendendo, né? Aceitar entendendo a raiz daquele problema, entendendo o porquê. E, de fato, isso não diminui a nossa dor, mas pelo menos nos torna conscientes daquilo, nos torna entendidos daquela dor. Quando a gente consegue dar nome para o que a gente sente, isso é de uma potência, de uma autonomia emocional gigantesca. Então é por isso que o espírito de Jorge, ele faz essa ênfase ao final, né, de uma forma, parece, né, ser de uma forma austera, mas na verdade é para colocar a realidade, falar, olha, aqui é a forma que a gente tem para viver na Terra. Esse é o recurso que a gente dispõe. Se a gente não cuidar disso, não é bem assim o caminho. Vai existir um desequilíbrio. De fato, sempre vai existir essa defasagem, né? Esse desequilíbrio entre o que é do corpo e o que é do espírito. E tudo bem. O quanto mais a gente puder estar consciente do que a gente faz com o nosso corpo e principalmente de como a gente age, né? De como a gente expressa o nosso espírito, é importante para que a gente consiga ir alcançando esse equilíbrio. E quem sabe, né, cuidando da mente, cuidando do corpo, né, cuidando desses dois campos, a gente não consegue alinhar cada vez mais tudo isso com as leis morais, com as leis de Deus, que é o que nos ampara, né, porque residem de fato na nossa consciência. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa prece final. Agradecer por esse momento de reflexão, esse momento tão oportuno. E eu agradeço novamente pelo convite, me coloco à disposição para que nós possamos estar juntos, né? Mesmo que distantes fisicamente, mas com certeza muito próximos espiritualmente. Então eu vejo vocês no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos lá fazer a nossa prece, agradecer nesse momento em que nós estivemos juntos nessa hora, pensar na figura amiga de Jesus, que novamente encontra-se ao nosso lado, tocando os nossos ombros, como quem diz, estou aqui contigo. E assim, Senhor querido, nós te agradecemos por tantas maravilhosas reflexões a partir dos teus ensinamentos, ancorados pela doutrina espírita, que serve como uma lâmpada frente à escuridão das nossas imperfeições. Te pedimos, Senhor Jesus, com humildade, que ampare os nossos lares, que ofereça aos nossos familiares todas as bênçãos, os recursos necessários ao nosso aprendizado. Ilumina, Senhor, cada canto de nossas casas. Ilumina também a Casa do Caminho Simão Pedro, que nesse momento se mobiliza com a espiritualidade amiga, com os trabalhadores encarnados e desencarnados, a amparar, a vibrar por cada um de seus frequentadores, de seus trabalhadores. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que é estarmos encarnados nessa existência com o conhecimento da doutrina. Fica conosco durante essa semana, nos dê os recursos necessários ao nosso aprendizado, ao fortalecimento do nosso corpo, ao desenvolvimento do nosso espírito. E cuide de nós, Senhor querido, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.